E aí, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Você Se Conhece. Se você ainda não conferiu os outros vídeos dessa série, acesse o nosso canal e confira, tá imperdível. E também nos diga aquilo que você tem achado, se Deus tem falado com você, as suas impressões, tá bom? Compartilhe com a gente aquilo que você tem sido edificado, tá? E hoje nós vamos para mais um vídeo com o tema Ira. Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Glesley, conselheiro de jovens. E hoje nós queremos conversar um pouquinho com você acerca de um tema que tem sido motivo de culpa, tem sido motivo de pecado e tem sido motivo de dúvida na vida de muitas pessoas, que é a ira. Porque muitas vezes isso nos confunde, às vezes nós ficamos irados e nos sentimos culpados por ter ficado irados, ou ao mesmo tempo deixamos que a ira governe as nossas reações e consequentemente pecamos. É isso que eu quero ensinar um pouquinho para você hoje acerca do que a palavra diz, quando Paulo exorta a igreja de Éfeso acerca de irar, mas não pecar. Vamos conversar um pouquinho? Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo o texto que Paulo escreve a Éfeso em Efésios 4, o versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Mas perceba que curioso, no versículo 31, ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Perceba que, aparentemente, ele nos dá uma orientação: irai-vos, mas não pequeis. E logo em seguida ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira. Aparentemente, nós entendemos isso como uma contradição, mas não é. Paulo estava em um momento de exortação e um ensino acerca da santidade. E aqui ele menciona dois tipos de ira. Um em que é permitido que você tenha e o outro que deve se apartar de você imediatamente. Primeiro vamos entender o que o dicionário diz acerca do conceito de ira. Vamos lá. Ira, segundo a natureza humana, é o intenso sentimento de ódio, rancor, dirigindo a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa. Ou seja, é quando as nossas emoções dominam as nossas reações. Quando Paulo diz irai-vos, mas não pequeis, ele não está dizendo tenha um sentimento de ódio e rancor, mas não peque. Não é isso que ele está dizendo. O primeiro conceito de ira que Paulo nos ensina nada mais é do que uma justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus. Ou seja, é aquele momento quando eu vejo o nome de Cristo sendo blasfemado, ou quando alguém está sendo injustiçado, ou talvez quando a verdade está sendo sonegada. Perceba, é tudo que vai contra a Cristo e os seus princípios. Já que ele estava dando uma exortação e uma orientação à santidade, Paulo estava querendo dizer o seguinte: é permitido você ter uma indignação acerca daquilo que está sendo contra a palavra e os princípios de Deus. Nós podemos chamar isso de uma ira justa, que é a ira contra todo pecado e contra tudo que ofende a Deus. A ira, que a Bíblia diz que deve ser afastado de você, é aquela que é fruto de uma frustração pessoal, em que você se sentiu ofendido ou talvez até ultrajado. É interessante a gente pensar o seguinte: qual é a maneira certa de se irar que é permitido pela Bíblia? É quando a ira que eu estou sentindo, ela não foca em mim, mas em uma situação. Irai-vos é uma ordenança bíblica, mas não pequeis. E é isso que nós precisamos entender agora. Já que nós sabemos as diferentes iras que existem, aonde fica o pecado em tudo isso? O pecado, na verdade, que Paulo está dizendo, significa que estamos deixando que a ira permitida pela Bíblia seja transformada em sentimentos como rancor, ódio, mágoa e vingança. Convenhamos, isso é fácil de acontecer, não é? Por isso que no versículo 27, logo em seguida, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Isto é significativo? Muito significativo. Por quê? Porque o diabo vai usar a sua brecha de até então uma justa indignação para uma transformação em ressentimento. E se deixarmos as emoções dominarem, certamente iremos pecar. Agora que nós entendemos o que significa a ira, qual a ira permitida pela Bíblia e qual a ira que a Bíblia diz para que você se afaste dela e não deixe ser dominado, nós olhamos para a nossa vida de uma maneira diferente. Aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram e que até hoje
nós travamos e não conseguimos exercer perdão sobre a vida dessa pessoa, para que nós sejamos libertos também. Eu me lembro de uma frase de um professor de teologia que eu tive chamado Josemar Bessa, e um dia ele chegou na aula e disse o seguinte: se algum homem mau fez algo para você, perdoe, para que não haja 2 homens maus. E a aula simplesmente acabou. Tem coisas que na verdade precisam de uma ação nossa. Então, já que você entendeu agora qual o conceito de ira que é permitido pela Bíblia, faça aquilo que a Bíblia diz. Seja indignado com as coisas que afetam o nome de Deus e os seus princípios. Quanto àquilo que afeta a você, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, siga Cristo e libere perdão para quem quer que seja. E domine-se, porque isso é um fruto do Espírito, domínio próprio. Em nome de Jesus, que isso não afete mais você, que você seja liberto pela verdade que transforma em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tamo junto. E se esses vídeos têm abençoado você, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, o seu testemunho e propague as boas novas em nome de Jesus.